Ô, minha gente, meu povo, minha pova, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Mais um programa férias, né? Nesse programa especial de férias, as férias, né? De vocês, né, minha gente? Porque a gente aqui no canal trabalha mais um tiquinho, pois a gente colocou uma programação também às segundas-feiras, falando especialmente sobre iluminação arquitetural. E às terças-feiras a gente vem conversando com pessoas de um estado do Brasil para saber como é o mercado de trabalho em iluminação cênica. Então, seguindo aqui no nossa programação especial, hoje a gente vai conversar com o Fernando Prado sobre o processo de criação e construção de luminárias. Está muito interessante, é um profissional maravilhoso, então fique com a gente até o final. E eu vou pedir, né, minha gente, aproveite para o quê? Aproveite para se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o joinha, comentar no vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Isso tudo colabora com a existência aqui do nosso canal. Eu sou Camila Thiago, estou aqui diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, e é um prazer imenso estar com vocês aqui no Da Ideia à Luz, que é o maior canal no Brasil de diálogo entre as áreas técnicas e de criação artística dos bastidores da cena. Sim, até que nos provem ao contrário, nós somos o maior canal desse Brasil. Olha que beleza! Já completamos 4 anos de existência, gente. Então, vou convidar vocês para entrarem nas nossas playlists. A gente tem vários programas além do Férias. Temos criação, livro, pesquisa, laboratórios, enfim. Dá uma olhadinha que tem muito conteúdo bom, muita gente boa que já passou por aqui. Tá tudo disponível, gratuito para vocês. Se vocês querem saber mais sobre a nossa programação, é só seguir a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. E estamos também em todas as plataformas de podcast. Então procure a gente lá se você tem preferência por ouvir. Esse projeto é totalmente independente. Então, se vocês quiserem e puderem colaborar com dinheiros, existem formas de fazer isso. Uma delas é através do Superchat, que é esse cifrão aqui na nossa conversa ao vivo. A outra, para quem assistir no gravado, tem o Valeu. Pode clicar lá que tem o passo a passo. Se vocês quiserem, tem como tornar-se um membro, uma membra aqui do nosso canal. Tem uma tagzinha aqui embaixo que está escrito Seja Membro, é só clicar ali. E se vocês quiserem contribuir de uma forma direta, nós temos também o nosso Pix, meu povo, que é o nosso e-mail, daidealuz@gmail.com. Eu vou aproveitar para agradecer todo mundo que já contribuiu com a gente. Muitíssimo obrigada. Saibam que essa contribuição ela é para manutenção e melhoria aqui dentro do nosso canal. Valeu, viu, minha gente? Muito obrigada mesmo por toda a colaboração. E é isso. Vamos agora ao que interessa, né, gente? Vamos colocar mais um profissional da área de iluminação arquitetural. Fernando Prado, ele é formado em desenho industrial pela Fundação Amparo Álvares Penteado, a FAAP, em São Paulo. Ele iniciou sua carreira desenvolvendo luminárias para projetos de light design em um escritório de arquitetura. Em 2002, começou a trabalhar na Lumine, criando peças para uma marca. Aliás, criando peça para a marca. Um ano depois, ele foi convidado a ser diretor criativo da empresa, cargo que ocupa até hoje. É conhecido por dar vida a peças que aliam simplicidade, funcionalidade e tecnologia e propõe uma desafiante interação com os usuários. Fernando Prado é um dos designers brasileiros mais premiados nacional e internacionalmente. Na primeira década de sua carreira, já havia conquistado mais de 30 prêmios em diferentes partes do mundo. Olha só. Em 2005, uma de suas lâmpadas foi imortalizada em um selo postal. Em 2012, foi publicado um livro da sua obra escrita pela renomada jornalista Adélia Borges. Participou como jurado de importantes prêmios de design, como o Prêmio Design MCB, Museu da Casa Brasileira, aqui no Brasil, e o Prêmio IF Design lá na Alemanha. Então, Fernando, chega para cá. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Eu agradeço o convite, agradecer você, o Marcelo.
É sempre um prazer poder contar um pouquinho da trajetória, do processo criativo e colaborar aí, principalmente com os jovens iluminadores, arquitetos e designers, e dividir um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. Legal, Fernando. E, minha gente, vocês que estão aí assistindo, vou pedir, se tiverem perguntas para fazerem, coloque aqui no comentário do vídeo, não coloquem na conversa ao vivo, porque assim a gente consegue repassar ao Fernando qualquer pergunta que vocês tiverem, tá bom? Fernando, para iniciar, eu quero saber como é que você começou com essa carreira de fazer luminárias, né? De ser esse projetista, criador. Você tinha, isso já era algo que já na graduação você visualizava ou não? Como foi Na essa? verdade, não. Eu sou para voltar um pouquinho antes na minha escolha profissional, eu sou filho de 2 arquitetos, né? Então, a arquitetura sempre teve muito presente na minha vida, na minha infância e na minha vida de adolescente. Então, eu sempre me vi mergulhado nesse mundo. Nunca também imaginei fazer arquitetura, porque meu pai é um arquiteto que fez 2 obras bastante importantes públicas para a cidade de São Paulo, grandes, né? Um Centro Cultural São Paulo e outro o Mercado de Pinheiros, e eu via uma trajetória muito complexa, muito sofrida principalmente para quem desenha para obras públicas, né? Projeto obras públicas muito complicada politicamente, então aquilo me deixou um pouco assustado em relação à arquitetura. E eu comecei a descobrir que talvez tivesse um caminho para fazer um trabalho semelhante, mas que fosse diferente. Então, assim, muito por ajuda da minha mãe, meu pai morreu cedo, né? Me indicou um caminho que me parecia ser interessante. Eu sempre gostei muito de desenhar, de projetar, de resolver problemas, de trabalhos manuais, e tinha o desenho já incutido na minha vida de criança, né? Eu sempre desenhei muito, obviamente, porque eu tinha 2 pais que trabalhavam com isso. E aí eu comecei a procurar uma trajetória, e minha mãe me ajudou bastante nisso, porque com grande sensibilidade, ela foi me encaminhando para o design de produto. E aí, por sorte minha, né, isso funcionou. Então, logo que eu entrei na faculdade, eu descobri que era isso que eu queria fazer, né? Comecei a cursar a FAP, no ano que eu fiz, a época que eu fiz a FAP, os professores eram muito bons, eram ótimos professores. Eu aproveitei muito esse período e descobri que aquele era o meu caminho. Mas iluminação surgiu por acidente, assim, em 94, quando me formei, era muito difícil arrumar um estágio, porque em produto principalmente, porque tinha muito poucas indústrias que investiam em design como estratégia, que tinham o design dentro da sua linha, né? Era muito comum a cópia ou o desenvolvimento de peças de forma mais empírica e tal. O papel do designer não era um papel conhecido nas indústrias, nem participativo. E aí por relacionamentos da minha mãe com outros arquitetos, eu conheci a Esther Stiller, que era uma lighting designer da mais renomada, né, a precursora, né, ela trabalhou com o Lívio Leve, que trouxe o lighting design para o Brasil, basicamente, e por conta dessa relação, eu acabei fazendo um link com a Lumine, isso em 95, para fazer esse estágio para poder me formar, porque era muito difícil realmente arrumar um estágio de desenho industrial mesmo, de produto no Brasil. E, bom, comecei esse estágio na Lumine e lá aprendi muito sobre produção, sobre fábrica, sobre como funciona uma fábrica, até antes de entender qual era o papel do designer nesse processo, né? Era mais para conhecer mesmo como funcionava, qual era a dinâmica, quais eram as máquinas, como os produtos eram criados, como que eles nasciam, como eles eram produzidos, né? Qual era o processo todo. Então, eu fiquei um ano, basicamente, aprendendo muito sobre a fábrica, sobre o produto. Por sorte, eu conheci uma pessoa, um que eu costumo dizer que mais aprendi depois da Esther, dos meus professores, que é o Bahia. O Bahia é um cara que veio do sertão da Bahia, muito simples, muito inteligente e com muita sabedoria, e que me ensinou muito, e me ensina até hoje, porque, por sorte, ainda trabalhamos juntos. Então, desde 94, foi quando eu conheci ele, até hoje a gente tem sempre muita proximidade no dia a dia, para minha sorte, porque eu chamo ele quase de guru, é um cara que
e eu vou dizer isso mais para frente, o processo criativo é colaborativo, é de muita gente, né? Não é só meu. Então, assim, são contribuições de vários lugares e a experiência dessas pessoas contam bastante. Mas, de fato, grudei no Bahia e lá aprendi bastante. Em uma certa época, meu estágio acabou e eu saí, e aí eu fui trabalhar no escritório de Light Design, especificamente, que é o escritório da Esther. E lá aprendi bastante sobre projetos, sobre efeito de luz, sobre o que ela chama dos pincéis luminosos, como projetar e como desenhar a luz nos espaços. E talvez com a melhor pessoa do mercado, né? Com a pessoa, além do talento, muita generosidade em passar conhecimento. Talvez a Esther seja a pessoa que eu conheço que mais é generosa em distribuir conhecimento. Acho que os grandes light designers, a maioria dos grandes light designers do Brasil saíram do escritório dela, de certa maneira. E trabalhei bastante com projeto, com cálculo luminotécnico, aprendi bastante sobre valorizar o espaço arquitetônico, projetar, melhorar a vida das pessoas, porque o design, o light design, a arquitetura, nada mais é uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas, né? Em escalas diferentes, de modos diferentes, né? Meu pai com espaços públicos, que as pessoas podiam frequentar muito, eu com produtos, a Esther valorizando a arquitetura e deixando os espaços, trabalhando muito com bem-estar em relação à iluminação dos espaços. Então, mexo com o humor das pessoas. Então, assim, eu acabei, quando eu fui começar a desenhar em 2003, 2002, 2003, acabei juntando, por sorte do trajeto, né, por coincidência, muito conhecimento do processo de fabricação da fábrica e com essa parte projetual, essa parte de efeito de luz. E acabei juntando essas duas bagagens, aí, que eu costumo dizer, para começar a desenhar, de fato, em 2002. Só para explicar um pouquinho como é que foi o meu... Eu costumo dizer isso para falar, principalmente para os jovens, que eles têm que ter um pouco mais de paciência em adquirir bagagem e conhecimento para começar, de fato, a realizar bons trabalhos e não que você não possa começar a fazer os trabalhos antes, mas mais importante do que tudo isso é absorver conhecimento e ter bagagem cultural, conhecimento técnico, humildade e generosidade para poder entender o outro, né? A gente sempre projeta para o outro, seja para o outro produzir, para o outro vender, para o outro usar. Então, um conselho que eu dou para os jovens, eu sei que é um mundo de muito ansioso hoje, né? De muita pressa, de muito... O maior desafio de quem cria hoje é explicar para quem te contrata que ele precisa ter paciência, que as coisas precisam ser maturadas, que as coisas precisam ser bem feitas. E a geração nova nasce com muito mais pressa do que a minha, que é uma geração de transição, né? Então, basicamente, eu conto um pouco da minha história para dizer assim, calma, você tem muito caminho pela frente antes de começar a fazer. Por sorte, é uma profissão muito longa, né? Você não tem nenhuma limitação de idade para produzir. Então, sim, você tem que ter paciência para adquirir bagagem, encher esse porta-mala e poder usar isso a seu favor no seu processo criativo. Sim, né? Porque, o Fernando, até uma dúvida que me surgiu aqui. Existe uma formação dentro da área, seja né, de desenho industrial ou então da área de arquitetura, que é especificamente a nível de graduação em light designer? Não, na verdade, não. Os light designers que eu conheço são, na maioria deles, arquitetos, alguns de outras profissões, mas não tem um curso de graduação. Existem pós-graduações, existem cursos complementares, e nem na faculdade existe algum tipo de desenho industrial, especialização nessa questão de desenvolvimento de luminárias, porque é um processo cada vez mais complexo e tecnológico, né? Hoje em dia, com o advento do LED, isso passou cada vez mais a ser importante, ter uma importância grande em relação a outros produtos, por exemplo. Mas, infelizmente, não tem. Isso aí a gente aprende no caminho e com a experiência e trabalhando. E tem bons cursos, por exemplo. A Esther é uma pessoa que dá cursos particulares, que são muito bons. Eu já dei aulas para ela dentro do curso dela sobre luminárias, e são aulas assim que ajudam bastante a formação e complementar a formação dos arquitetos, por exemplo, né? Uhum. Mas, infelizmente, eu acho que a gente é meio órfão desse tipo de curso, né? E ele seria muito importante ter um bom curso de arquitetura da iluminação ou de light design, né? Para
ou esse curso está na FAO, eu sei que tem, mas assim, ter trabalhado isso com mais importância nos cursos de arquitetura, né, nas graduações. Sim, isso se assemelha muito à nossa área de iluminação cênica, né? A gente também não tem a graduação e a formação ela vai muito dessa trajetória que o próprio profissional vai seguindo, né? Então, importantíssimo a gente saber esse seu caminho. Que é isso, né? Você vai se fazendo esse profissional ao longo das experiências e oportunidades. E na verdade a iluminação veio porque foi a oportunidade que eu achei na época, foi a oportunidade que eu encontrei na época. E por sorte eu já tinha feito um estágio na Lumine, eu já tinha feito trabalho com a Esther, e quando eu fui começar a desenhar de fato, e aí eu digo isso por causa da pressa, né? Eu me formei em 95 e comecei a desenhar em 2003. Então, assim, temos quase 20 anos, 18 anos de gap entre a minha formação e, de fato, começar a desenhar. Estou dizendo que todo mundo precisa ter esse tempo todo, mas, assim, quanto isso para mim foi importante. Primeiro, adquirir bagagem, conhecimento, para depois começar a usar isso a meu favor, né? Sim, com certeza. E antes da gente entrar no seu processo criativo específico, o que uma luminária tem que ter? Né? Essas são as qualidades, né? Não sei se eu posso falar, qualidades técnicas necessárias para que a gente diga é uma luminária, seja ela, né, de mesa, pendente, enfim. Sim. Eu acho que basicamente elas nascem através da fonte de luz, né? No passado a gente acho que a iluminação cênica passa pela mesma coisa, essa transição das lâmpadas halógenas para os LEDs, né? Então, assim, no passado a gente recebia uma lâmpada, imagino que faz iluminação cênica também, e tinha que desenhar um refletor em torno dessa lâmpada e uma luminária. A gente fazia quase uma casca, simplificando um pouco, uma casca sobre aquela lâmpada. Hoje, o processo é completamente diferente, porque você desenvolve, e no meu caso específico, desenvolver uma própria fonte de luz. É como se eu desenhasse a lâmpada junto com a luminária. Então, hoje são processos integrados, porque você precisa ter dissipação de calor, você precisa ter a parte ótica, então nasce tudo junto, né? Antigamente a gente recebia uma lâmpada e através dela, mas sempre, e é isso que é importante dizer, sempre nasce a partir da fonte de luz. A fonte de luz é a placa-mãe do processo criativo, é dali que nasce o resto todo. Então, muito importante desempenho. Eu comecei desenhando luminárias técnicas, projetores para museus, shoppings, galerias, residências também, e a Lumine vem desse DNA, né? A Lumine tem, para quem eu desenho hoje, tem 70, nasceu em 79, começou só com o mercado corporativo, luminárias mais técnicas, e entrou na minha chegada em 2003 nessa parte de luminárias decorativas. Mas nos dois casos, a gente sempre está preocupado com desempenho, economia de energia, obviamente, e controle de ofuscamento. Tá? São três, é um tripé que guia qualquer processo criativo de iluminação. A gente não pode se dar, ou não pode errar no sentido de conforto luminoso, principalmente iluminação residencial. Quando você vai falar de projetos mais técnicos, o desempenho, obviamente, né? Isso faz muita diferença num espaço que fica ligado, sei lá, mais de 12 horas por dia, por exemplo, em áreas externas e tal. Então, tem sempre essa preocupação que permeia qualquer processo de qualquer mercado. Controle de ofuscamento, desempenho, economia de energia e sustentabilidade, obviamente, que está ligada à economia de energia, está ligada ao uso de materiais, está ligada a processos, mas também. Mas é importante dizer que meu processo criativo é sempre por demanda, né? Ele não começa do nada, ele começa sempre através de uma demanda. E é assim que eu gosto. Eu gosto muito do processo todo criativo, eu gosto muito do processo. O processo é muito prazeroso para mim. Então, os desafios de desenhar sob demanda, para mim, são que me guiam. Então, eu gosto muito de ter um norte, de ter limitações, de ter desafios, e meu trabalho vai se desenvolvendo em cima disso. Não que eu não tenha já desenhado luminárias sem esse briefing, né? Ideias que aparecendo. De vez em quando aparece uma ideia interessante, a gente vai, abraça e transforma ela, mas na maioria das vezes é o que nós estamos precisando, o que o mercado precisa, o que acha que faz falta, o que acha que a gente poderia ter melhor no mercado. Então, sempre é por demanda e vem funcionando assim há 20 anos, né? 21 anos.
Sim. Então, assim, eu recebo um briefing, nós vamos desenhar, precisamos desenhar eu vou dizer família, porque eu sempre penso em famílias de produtos, né? Dificilmente, por mais que às vezes a gente lance um produto, vou dar um exemplo do produto decorativo, um abajur, por mais que a gente dificilmente lance a linha inteira de abajures, arandela, pendente, luminária-mesa e piso juntas, elas têm que nascer com essa concepção de família, essa possibilidade de família, porque o mercado pede isso e se o produto é um produto bem aceito no mercado, você consegue ampliar essa distribuição de produtos, né, essa aceitação por outras aplicações. Então, elas normalmente nascem como famílias de produtos e a gente começa o desenvolvimento através da fonte de iluminação. Talvez o processo criativo, eu defendo muito que ele é particular de cada um, talvez seja o único processo que não precise, ou que não tenha uma metodologia, que não tenha o ideal, ou o jeito certo, ou o jeito errado. O processo criativo, todo mundo tem o seu, cada um tem o seu, ele pode ser através de um lápis de um papel, como é o meu caso, mas ele pode ser através de dobradura, ele pode ser através de ferramentas, de software, de programas 3D, tem gente que tem a nova geração desenha muito no computador, e por mais que para mim seja muito difícil entender isso, eu entendo que é uma característica de cada um, né? O meu processo é muito de exercício de desenho. Por mais que, com a experiência, você gaste menos tempo nesse processo e mais tempo dentro da cabeça, isso acontece bastante, a gente projeta muito mais tempo dentro da cabeça, com mais bagagem você vai pegando, e passa para o papel num ponto um pouco mais maturado do processo, coisa que no começo da carreira eu gastava muito tempo no papel, é um processo de exercício criativo de desenho à mão. É assim com as luminárias, é assim com os móveis, eu também desenho móveis, é assim com as técnicas, com as decorativas. Então, passa muito por isso. Tem uma parte muito importante atrás do processo criativo, que é o material, que materiais, isso muitas vezes já é definido lá atrás. Quanto mais esse processo criativo nasce completo, né? Quanto mais o processo começa completo, mais chance de dar certo tem. E para te dar um gancho, assim, eu acho que esse é um processo que, por mais que seja autoral, não é solitário. Ele é totalmente colaborativo. Sim. Isso que eu ia te perguntar, que você falou muito desse conhecimento da fábrica, né, dos materiais. Você já tem uns materiais pré-definidos, ou você tem essa liberdade de falar, não, essa luminária aqui a gente vai trabalhar com material X, que não temos aqui, como que é temos isso? os dois. Temos os dois. Às vezes, a questão técnica já escolhe o material. Eu vou dar um exemplo. O alumínio, por exemplo, é um metal de muito boa dissipação de calor. Então, se vai colocar um LED muito potente numa luminária, o alumínio, o cobre, né? Existem materiais condutores. Isso já guia um pouco o processo. Você sabe que ali você tem que, pelo menos, ter um corpo ou uma parte que esteja em contato com a fonte de luz que seja nesse material. Mas, por mais que basicamente a Lumine seja uma metalúrgica, né, que venha desse trabalhar muito com alumínio, com metais, de tempo para cá vem entrando novos materiais e o processo criativo serve também para propor novos materiais e botar novos processos dentro da fábrica. Então a gente tem trabalhado com madeira, com couro, com pedra, com vidro, com tecido. Então tem uma gama de diferentes acabamentos que enriquecem, principalmente na linha decorativa, né? Abrem novos caminhos. A gente está fazendo concreto agora, e a gente faz o próprio concreto, porque a gente não achava um concreto que fosse interessante no mercado, então a gente desenvolveu um concreto com os pedriscos e tal. Então, assim, a gente vai sempre desenvolvendo novos materiais e sempre tentando inovar de alguma maneira os processos para trazer um olhar diferente, trazer um diferencial, está sempre, de certa forma, pensando um pouco fora daquela superfície do mercado, né? Que todo mundo faz tudo muito parecido. Então, isso guia bastante também nos processos criativos. Eu sempre me pergunto, estou inovando? Isso já poderia ser diferente? Então, assim, um exercício que eu faço comigo para a gente evitar cair comigo e com outros designers, né? É importante dizer que eu sou diretor criativo e também
a gente trabalha com os designers, eu faço muito essa ponte entre o designer e a indústria, a fábrica, e também trabalho com outras mentes criativas. Mas é isso, sempre perguntando assim, é isso que eu esperava, para a gente não cair naquela armadilha de fazer o que todo mundo faz, né? E fazer o que já existe. A gente fica sempre procurando, de certa forma, ter alguma coisa, por mais que a gente, por exemplo, receba a demanda assim, latão, os clientes estão procurando muito latão, e isso, por mais que às vezes não seja o acabamento que eu mais gosto, por exemplo, a gente tem que estar sempre ouvindo o mercado, sempre ouvindo quem compra, quem usa, então a gente tem que estar sempre aberto a... E aí vem o desafio, que é pegar uma peça de latão e não desenhar igual todas as que já existem por aí, propor um desenho diferente. Então isso também faz bastante parte do nosso processo criativo, né? Eu estava te falando que ele é colaborativo, por exemplo, qualquer luminária que eu vá desenhar hoje, quando o primeiro traço vai para o papel, eu já tenho muita informação de muita gente, muita colaboração de muita gente. Seja do pessoal técnico de engenharia eletrônica do LED, seja do pessoal da Termal, o pessoal de possibilidade de produção, se isso é possível produzir ou não, de materiais. Então, assim, quando eu vou começar a desenhar, eu já conversei com um monte de gente. Uhum. E isso vai... E é por isso que eu digo que é um processo, parece solitário, mas não é. Porque no primeiro traço já tem uma bagagem, já tem uma colaboração de muita gente, né? A gente tem uma reunião semanal com muitas pessoas para falar sobre produto, e de coração aberto, ouvir crítica, entender, ouvir ideias diferentes, ouvir opiniões, as pessoas têm muita liberdade para trocar, então é um processo bem rico mesmo, e eu acho que é por isso que funciona, porque não é um processo solitário, não é preso a convicções de ninguém, é um exercício difícil, a generosidade de ouvir, exercício de ouvir as pessoas, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas convicções, de alguns caminhos, para entender que a nossa, ou minha opinião, ou a opinião de alguém não é a única, e aquele caminho pode ser diverso, ou pode agradar o maior número de pessoas. Então, assim, é um processo colaborativo, longo, que começa antes do desenho, como eu te falei, e termina depois de instalar na casa do cliente, ou seja, ou no edifício, ou no espaço arquitetônico. Ele vai permeando, ele vai da primeira conversa até a embalagem, o manual de instalação, os instaladores participam do processo criativo, então, ou seja, é um processo que envolve muita gente e muito longo. Quando as pessoas ouvem processo criativo, acham que é o começo do desenho e o final do desenho, né? Isso Sim. É um pedacinho desse processo todo, que é super importante, obviamente, e até para quando você leva o primeiro desenho, e acontece comigo isso, para a reunião, ouvir a opinião das pessoas, porque elas estão ali para dar suas opiniões técnicas, mas também as suas opiniões humanas, de como elas enxergam aquele produto, como aquilo poderia funcionar na vida deles, né? Então, eu acredito bastante num processo rico, plural e colaborativo. O Fernando, esse processo em tempo mesmo, em meses, dias, quanto tempo? Pois é muito difícil dizer, porque são vários produtos andando ao mesmo tempo, tem produtos que duram 3, tem produtos que duram 1 ano, 3 meses a 1 ano, tem produtos que saem em 1 mês e meio, são raríssimos, mas eu diria que em média 5, 6 meses é uma média para uma família de produtos nascer e estar nos pontos de venda, nas lojas ou nos projetos. Eu acho que é uma média de tempo, mas a gente se surpreende, às vezes um desenho super simples, muito mais complexo de desenvolver, e quando a gente depende de fornecedores externos, demora mais, quando a gente faz em casa, demora menos, mas eu diria que de 4 a 6 meses é uma boa média para um produto nascer. Ah, legal. E uma outra coisa também que eu fiquei pensando que... Gente, eu vou convidar vocês, já vou colocar aqui, eu vou até já vou compartilhar um pouco aqui na tela, o site do Fernando. Ele, como ele disse, ele já não está só nessa área de luminárias, de móveis também, e é belíssimo, assim, eu fiquei encantada com as coisas que eu vi, viu, Fernando? Sabe que você tem uma fã aqui do outro lado, porque é muita coisa maravilhosa. E eu percebo que existe um traço característico, né? Agora eu vou pegar nas luminárias, eu vejo que tem um traço ali, tem uma limpeza, eu não sei dizer, eu tenho uma sensação de linearidade vendo o seu trabalho, ao mesmo tempo que não se repete. E você falou, né, esse desafio de não se repetir. Como que você consegue fazer isso? Porque magnífico. Esse é um grande desafio. Eu sempre gostei de desenhos mais simples
e com o passar do tempo eu fui entendendo por que a gente começou e já teve bons resultados no começo. Comecei a entender que produtos de fácil compreensão formal e de uso, a gente tem que lembrar que o nosso cliente não é arquiteto. Muitas vezes muitas vezes não é. Nem sempre é designer, nem sempre tem esse olhar, nem sempre está mergulhado nesse universo dos produtos. Então, assim, quanto mais fácil for um cliente que chega à loja, por exemplo, olhar para um abajur ou para um pendente e enxergar aquilo na casa dele, mais fácil aquilo vai vender. Quanto mais complexo formalmente for, mais difícil de entender, mais precisar que alguém conte alguma coisa, menos intuitivo for, mais difícil vai ser, mais insegurança vai gerar em quem compra, mais difícil vai ser fazer aquela pessoa enxergar aquilo na própria casa ou no próprio espaço de trabalho, ou seja, onde for. Então, assim, a simplicidade guia meu trabalho, sempre guiou. Ao mesmo tempo, eu faço um esforço enorme para não criar um rótulo no meu trabalho, para que as pessoas não identifiquem o meu trabalho como uma linha só flat, que eu quero sempre estar fazendo alguma coisa diferente do que eu já fiz, de forma diferente, por mais que a simplicidade seja uma linha que guia o trabalho, mas tentar... eu conheço trabalhos em que você bate o olho e fala assim, esse é de tal pessoa. E por mais que lance um novo, você fala assim, tá na cara, esse é de tal pessoa. Tem gente que gosta disso e cada um move o seu trabalho na linha que acha mais interessante. Eu gosto muito de tentar evitar ao máximo ter essa, por mais que algumas formas se repitam e tal, tentar evitar ao máximo que eu tenha essa linearidade, ou que seja flat a minha característica de desenho, justamente para também a gente ter sempre um ar fresco, né? Sempre tá tentando mostrar para o cliente ou para quem vai usar que existem outras possibilidades. O fato de trabalhar com outros designers ajuda muito, porque enriquece também nesse sentido, né? Eu cuido dentro da fábrica, desenhos de outros designers que pensam diferente, isso é muito legal. Mas eu tento, ao máximo, não ter essa característica única, né? E me guiar pela simplicidade. A simplicidade é super difícil, né? Um desenho simples é um desafio, porque a linha é uma linha tênue entre sofisticação e o pobre no sentido de acabamento e sofisticação. Assim, o simples é muito fácil de parecer menos qualidade, né? Porque ele tem linhas muito claras, então o acabamento fica muito importante no processo, né? Se você desenhar uma peça simples mal acabada, isso fica muito mais evidente. Então a gente tem cuidados para desenhar algo simples, mas que tenha uma sofisticação, que tenha um valor percebido. Então, isso me guia bastante no processo, mas o que me guia mais mesmo é melhorar a vida das pessoas, é o uso, é o objetivo. Por isso que é bastante importante ouvir quem usa, principalmente, né? Uhum. E uma outra coisa também que eu adorei foi algumas peças em que você cria que a gente pode manipulá-la, né? Dar o modo que a gente quer, assim. Eu vou pegar o exemplo da Jazz. Vou compartilhar aqui a minha tela para o pessoal ver a luminária que a gente está falando, né? Para não ficar tão... Essa luminária aqui, ó. Olha eu clicando aqui em cima. Porque acaba que essa angulação, eu, né, enquanto usuária, eu que vou defini-la, né? Sim. E aí eu fiquei impressionada que você tem vários outros modelos em que essa interação, ela é colocada, né? E eu achei isso muito legal, Fernando. Falei, olha, para além, né, de toda a funcionalidade dela, ainda me dá... Parece que me coloca num lugar de criadora e me dá um conforto de, olha, eu vou manipular essa luminária da forma como eu quero, né? Isso foi intuição, como foi que surgiu essa proposta dessa interação? Não, mas é exatamente o que você falou, é como se o usuário fosse designer do próprio uso, da própria peça. Isso nasceu, na verdade, com a Luna, que foi a primeira luminária que eu desenhei, que tinha uma questão técnica de uma dificuldade de dimerizar a peça, porque não existia um dimmer bom para aquele tipo de lâmpada e tal. Essa que você passou, a Luna, do lado esquerdo, mas essa aí. Ela tem a versão de piso, se você chegar nela, eu te explico.
Essa. Então, ela tem esse rebatedor que gira sobre esse arco e dentro do arco fica a lâmpada. E a gente tinha dificuldade de direcionar essa luz e também controlar a intensidade. Então, como ela é inspirada na Lua, ela tem uma face branca e uma face escura, como a Lua, né? Tem seu lado claro e seu lado escuro. E quando você rotaciona esse refletor com a parte escura virada para a lâmpada, ela perde 50% de eficiência luminosa, ou seja, ela dimeriza em 50% aquela luz. Então, você pode orientar a luz e também controlar a intensidade através do uso. E essa ideia surgiu para você, porque eu sempre achei uma pena você ter uma luminária engessada que você só pudesse usar num período ou para uma coisa só. Por exemplo, a luminária de leitura que você pode usar quando você não está lendo. A Bossa, que é uma luminária bem icônica da marca, é uma luminária que você possa usar na sala de jantar quando você está usando uma sala de estar, que é integrada à sala, que você não precisa... Você pode alterar o efeito dela só com iluminação indireta, por exemplo, quando você está ou de passagem por aquele lugar ou não usando a mesa de jantar. Então, a ideia principal era tirar a ociosidade do produto, mas também as pessoas são diferentes, as pessoas moram em casas diferentes, de maneiras diferentes. Então, assim, é difícil você desenhar uma luminária, um produto que vai funcionar para todas as pessoas. Então, é deixar com que as pessoas definam qual vai ser o melhor uso para elas. Seja como a Lift, que é uma luminária que desce e sobe num haste apoiada na parede, para a altura da poltrona ou do sofá que você mais gosta, ou para iluminar perto de um aparador, ou até para iluminar de forma indireta o teto. Então, assim, é deixar com que a pessoa defina qual é o melhor uso para ela e use aquela luminária mais do que ela fosse usar se ela fosse uma luminária estática. Além dessa diversão de você interagir mecanicamente, né, com a sua própria peça. Então, você é um sentido a mais, né, que não é só da visão. Você pode também tocar a peça e transformar a luz, o efeito, sim, a forma, conforme a sua vontade. A Bossa, por exemplo, é um exemplo disso, né? Você move o refletor para cima e para baixo, a luz fica indireta ou indireta, além de controlar a intensidade. Então, você consegue, depende até de quando você está usando a mesa, até de como você está usando, se você está com laptop, você tem menos luz, se você está, por exemplo, num jantar mais intimista, você controla a luz, no almoço você aumenta, se tem muita iluminação externa, você consegue aumentar, então você consegue ter esse controle e ser um pouco designer do seu próprio uso. Sim, isso eu achei magnífico. E eu quero compartilhar uma outra aqui, que essa luminária aqui, ó, que eu achei ela divertidíssima. E que aí essa eu vi... talvez seja a única que a interação é menos prática do que as outras, apesar de ter sua praticidade na diversão, ela é lúdica, né? Então você pode, ela é inspirada no boneco João Bobo, então você pode balançar ela e brincar com esse balanço, as crianças adoram e tal, e por mais que você não vai fazer isso sempre, ter essa possibilidade. Então, o desafio aí ela tem também um anel que deixa ela fixa na posição que você quiser, que você coloca embaixo dela, mas você pode empurrar ela, encostar ela na mesa, que ela tem esse balanço longo, e aí a gente encontrou alguns desafios aí, que é ter uma base pesada e uma cabeça muito leve para que isso funcionasse, né? Então tem essa cúpula que é um tecido que encaixa como um quebra-cabeça, para que também não machuque, não quebre nada que esteja na mesa, né? Então ela tem uma cabeça super macia, e essa base pesada que faz com que ela volte sempre para a posição vertical, né? Ela sempre para a 90 graus, assim, quando ela termina o balanço dela. Desafios que a gente foi encontrando durante o processo, mas esse é um exemplo de uma interação mais lúdica do que funcional, assim. Sim, mas que eu falei, nossa, que... E é isso, né, Fernando? Olha que legal, porque você está me falando que a inspiração é no boneco, João Bobo, né? E daí, quando vocês falam, não, beleza, então vamos fazer essa luminária que movimenta, vem todas outras características que vocês vão precisar corrigir por conta do primeiro ímpeto de criação, né? Sim. Aí começam os desafios, né? E aí a equipe é muito importante nisso. Então, a gente começa, e aí o uso do desenho, na verdade, projetar é usar o desenho para resolver problemas, seja ele de uso ou de produção. Então, acho que esse é o que me guia, que me dá mais prazer, é conseguir resolver problema através do meu desenho. E os desafios do dia a dia são muito prazerosos, os desafios que os clientes não veem, né? O que foi junto com a luminária que o cliente não vê.
Eu tento sempre contar um pouco disso, porque é interessante, né? E acaba indo uma bagagem com a luminária que as pessoas não sabem, não imaginam, né? O trabalho que deu, ou qual foi a ideia para resolver, ou qual foi o caminho que a gente escolheu, né? Mas é isso. Mas a gente tem sempre essa preocupação em quem usa. Basicamente, quem usa não tem muito aquela preocupação de como vai ficar na casa. Também tem a questão estética, Sim. mas tem muita preocupação de como a pessoa vai usar aquilo, né? Como aquilo vai ser usado, né? Agora a gente está falando das luminárias portáteis, tem várias. Já Sim. tem, né? Se você pegar aí essa Mob, essa segunda, essa Pop também. A Mob é mais curiosa, que é a segunda, depois da Bosta, lá de direita. Essa aí. Que ela a alça dela é estrutura rebatedora e tem uma fonte de luz luminosa dentro, e ela é portátil, né? Então, assim, hoje em dia, a gente tem desenhado uma gama de luminárias portáteis com efeitos diferentes. São luminárias pessoais, né? É a luminária das pessoas e não das casas, né? E a ideia é que cada um possa ter a sua e levar para pontos onde você não tem alimentação elétrica, né? Então, um país como o nosso, que falta luz com a frequência que falta, numa casa, por exemplo, você pode ter um para cada pessoa, por exemplo. Então, as pessoas levam seu lampião, sua iluminação aonde vão, e não precisam ter nem velas, nem luminárias de LED de péssima qualidade, é o que se vende hoje por aí, iluminando a casa quando falta luz, por exemplo. Mas você pode levar isso para o lado de fora, para uma varanda. Então, assim, uma viagem, por exemplo, existe algumas para uma viagem. Esse é um exemplo de vários materiais, né? Também tem pedras, são pedras brasileiras. Tem pedra, tem madeira, tem concreto. Esse é o concreto. Tem alumínio, então assim, a gente tem sempre ter uma gama de acabamentos diversos, porque as pessoas são diferentes, têm gostos diferentes, mas tem sempre essa questão do uso. Então, as portáteis são, além de ter autonomia de 12 horas quase acesa, né? Depende da intensidade luminosa, ela tem controle de luz, controle de temperatura de cor. Então, assim, hoje em dia isso tem acontecido bastante. Tem pensado muito em como levar luz para o lugar onde não tem eletricidade. Nesse caso, das luminárias pequenas, que você pode carregar, mas a gente também pensa nisso e tem pensado nisso em luminárias maiores. Existem, por exemplo, obras e projetos modernistas ou não, que não tem alimentação no piso, no meio da sala, que não tem alimentação no teto, são lajes. Então, ter luminárias que podem ser recarregáveis e usadas nesses ambientes também é uma preocupação que a gente tem tido durante esse processo de desenvolvimento. Sim. Fernanda, agora eu vou fazer uma outra pergunta, quero saber a sua opinião, porque assim, eu percebo, e aí vou falar muito da área de iluminação cênica, que a gente está numa transição tecnológica, né? A gente está saindo ali das lâmpadas halógenas, que são muito utilizadas, filtros de alta potência, né, e tal, e passando para o LED. E nas artes cênicas, especificamente, os produtos que a gente consegue acessar, que são produtos que, né, são de um valor bem menor, e aí chineses, enfim, a gente não consegue uma qualidade luminosa, assim. Longe, mas estamos muito longe, assim, né? E aí a pergunta que eu quero fazer a você é como vocês conseguem desenvolver essa qualidade luminosa do LED? Esse é um grande desafio, porque quando a gente sofre desde a era pré-LED, naquela época das fluorescentes compactas, com um apagão, e que todo mundo começou a comprar fluorescente, e isso foi uma herança maldita, porque as pessoas continuaram usando essas lâmpadas de temperatura de cor de 4.000, 5.000 kelvins nas casas, e a vida piora, a pessoa não sabe por quê. Então, assim, a gente, aquela época do apagão, não sei que foi 2000, não sei exatamente que época foi, trouxe uma herança, porque o mercado traz o que é mais barato, né? Então, se for num consumidor comum, ele vai nos home centers comprar lâmpada, né? E o home center, até uma época, tinham marcas que trouxeram boas lâmpadas, e aí o home center para de comprar, porque aí tem as chinesas, entram com preço lá embaixo, a qualidade muito baixa, e a gente herdou isso e transferiu isso para o LED. Então, tem melhorado. Na parte residencial, a gente já encontra lâmpadas de 2.700 Kelvin com uma certa frequência. Mas na parte técnica, na parte corporativa, na parte de projetores, de área externa principalmente, você não encontra, porque é o que vem para o mercado. Então, é muito difícil você concorrer
com bons produtos num mercado em quem, principalmente no mercado em quem compra não é quem usa, né? No mercado técnico corporativo de grandes obras, quem compra não é quem usa. Quem compra entrega o prédio para quem vai usar e quem vai usar herda daquilo que foi comprado. Então é muito difícil você conseguir vender um produto de qualidade com preço mais alto, obviamente, para esses mercados. No uso residencial, a gente não consegue, porque quem vai comprar é quem está usando. Ele entende que aquilo vai ser melhor. Ele vai na loja, ele vê aquilo. E aí eu acho que talvez nas artes cênicas seja um braço dessa parte corporativa. É o que vem, é o que oferecem, é o que tem. Então, assim, a gente não consegue mais concorrer com esse tipo de produto. E a gente desistiu de tentar, porque realmente abrir mão da qualidade não é uma opção para nós. Então, a gente monta um LED, a gente compra um LED fora do país, no Japão, a gente compra o LED. A gente, na verdade, não compra o LED, a gente encomenda, né? A gente escolhe toda a característica do LED, de temperatura de cor, de RC, de reprodução de cada cor, né? Então, reprodução de vermelho, como é, reprodução de verde, como é, a gente escolhe, a gente seta aquele LED, compra o diodo e monta a lâmpada aqui, monta a lâmpada, a PCI, a luminária, que seja com o LED que a gente desenvolveu. Então, a gente tem sempre a certeza de que a qualidade vai ser sempre a mesma. E, obviamente, que a gente não vai concorrer nunca com LED chinês, nunca com produto chinês. Então, assim, no mercado técnico é uma coisa meio sem solução, a não ser que as empresas, grandes empresas, entendam que bem-estar, qualidade dos funcionários, se não são muitas, a gente consegue entrar com um produto de melhor qualidade e contribuir para o resultado daquele projeto. Ou quando a gente está ligado a bons light designers que defendem um bom LED de boa qualidade. Aí a gente consegue também. Mas, do contrário, para essas obras menores, pontuais, é muito difícil. O que se encontra no mercado é realmente de baixíssima qualidade e que vai durar muito pouco tempo, né? Uma das grandes características do LED é a durabilidade. Então, se ele é mal desenvolvido, ele dura muito pouco. E aí não é só dizer se ele tem um IRC de 90, 95, 99, como é composto esse IRC, porque ele pode ser um IRC de 90 super esverdeado, de muito baixa qualidade. Então, assim, também é difícil você organizar ou ter um padrão de mercado que sete, olha, esse é um LED de boa qualidade, esse não é. O mercado é aberto, é livre, né? Eu acho que é como tem que ser, mas as pessoas têm que querer melhorar, né, de certa forma, né? Ou pelo menos ter um standard para dizer, ó, ele se cumpre certa norma, né? Isso até tem, mas não é muito usado, então, nem muito conhecido. Então, eu não sei, no mercado cênico, se isso tem muita solução a não ser comprar de fabricantes de fora do país, que aí a gente sabe quanto isso custa, e principalmente com nossa taxa de impostos e moeda e tal. Mas é um problema meio sem solução. Assim. O que a gente faz é resolver dentro de casa. É ter o melhor LED, é ter sempre a melhor experiência. A gente tem agora LEDs interessantes que são que a gente chama são dimming to warm, que é você vai dimerizando, ele vai laranjando, como é o ciclo circadiano, né? A luz do meio-dia é azul e a luz do final da tarde é mais amarelada. Então, à medida que você vai dimerizando, diminuindo a intensidade daquela luz, ela vai amarelando aos poucos. Tem controles de ciclo circadiano que acompanham o dia. A gente tem um aplicativo que controla a casa inteira, por exemplo, você pode setar de 3.000 a 1.500, ou acho que é menos de 1.000 ou 1.200 Kelvin, então você pode temperar, você pode programar. Então, acho que cada vez mais a gente está preocupado com que o cliente, formar o cliente, que ele entenda o que é um bom LED, por que aquele LED é daquele jeito, por que aquele produto é daquele jeito, que a gente está sempre querendo formar o mercado, não só de arquitetos, mas de mercado de consumidor final mesmo, para que ele saiba distinguir entre um LED bom e um LED ruim, porque muitas vezes não sabe, e acaba vivendo mal dentro do espaço sem muito saber por quê. Né? É só você passar de carro pelas ruas à noite e olhar para dentro das casas. São raras que têm boa luz, raras. Então, assim, as pessoas ainda vivem muito mal, ainda precisam de boa iluminação, mas ainda não entenderam isso de certa forma. O mercado de arquitetura começou a mudar e os home centers começaram a entender. Então, tem algumas marcas que são produzidas fora do país, na China e tal, que já vêm com boa temperatura de cor. Isso é um alento, porque a gente sabe que o consumidor vai trocar. Mas elas ainda são mais caras do que outras. Então, você vai em qualquer edifício residencial desse condomínio, as lâmpadas são azuis de um grau que assusta.
E aí a gente... É meio cultural também, sabe? Por exemplo, isso é uma coisa que não acontece na Europa, que eu acho que é uma questão cultural, de design, de formação, de percepção, de treinamento durante a vida, desde criança, do que é uma luz aconchegante, do que é uma boa luz, do que é um projeto. Então, eu acho que eu falo do europeu médio, né? Não, tem de tudo, mas assim, muito mais do que aqui. Eu acho que aqui a gente já sofre bastante com essa questão de falta de qualidade e de conhecimento para comprar o produto, sabe? Exatamente. A gente teve uma conversa com o pessoal da Asbai, Uhum. e aí eles estavam falando sobre a iluminação de praças, né? A iluminação de rua, do quanto a temperatura de cor está super alta, e aí isso prejudica até o meio ambiente, né? E os Sim, bichos mesmo, né? Então que pássaros, é. agora, exatamente, e que agora vai vir, eles estão trabalhando para que toda a iluminação, esqueci o termo, não é de rua, Pública. a pública, para que ela tenha uma temperatura de cor padrão Porque e tem que uma falsa tire. sensação de que a luz muito forte, muito azul, dá segurança. É uma falsa Exatamente. percepção. E aí eles vão para o extremo, né? Então, a gente tinha, por exemplo, uma iluminação de temperatura de qualidade de cor muito ruim, que eram as lâmpadas de sódio, alaranjadas, mas melhores, ainda melhores. Eu prefiro as de sódio antigas do que as de vapores metálicos azuladas, as de LED azuladas que tem hoje. Fora que metade pisca, né? A gente sabe que na iluminação pública entra sempre o menor preço, então uma hora é um fornecedor, um importador que traz, outra hora é outro, não tem muito comprometimento com manutenção, com resultado. Então a gente está sempre sofrendo pela baixa qualidade do mercado e da exigência de quem compra, né? E é isso, e Exatamente. entra um pouco nessa questão cultural. Então eu acho que os arquitetos têm uma responsabilidade boa, os fabricantes, os light designers, de tentar ir mudando isso organicamente. Não vai ser de uma hora para outra, mas pegar um trecho da cidade de São Paulo, por exemplo, de outra cidade qualquer, e fazer uma iluminação padrão ali, com um parceiro, e tentar desenvolver isso, para que as pessoas entendam o que é uma boa luz, o que é um bom projeto e o que não é, né? Sim, o que você começou falando aqui, eu acho muito importante, que é a gente, enquanto usuário, né, e consumidores das luminárias na nossa casa, enfim, tem que ter essa noção de, para além de conforto, saúde, né? Sim, Porque eu fico pensando, óbvio que eu tenho uma sensibilidade com a luz, trabalhando na iluminação cênica, que eu tenho sim. uma sensibilidade da luz que vai para além do palco, né? Vai para a minha vida. E eu chego em casas de pessoas que tá aquele flicker, né? A Nossa, luz isso tá aí naquele trem, e aquilo me isso dá dor de deixa cabeça. doida. É porque E o seu muitas vezes olho as fica pessoas não trabalhando, percebem. né? Eu lembro muito bem de uma. E aí não tem a ver com qualidade de luz, tem a ver com distribuição luminosa, né? De um projeto com a Estéreo, eu estava uma vez sentado na frente dela e aí tinha uma iluminação sobre a mesa de trabalho, acho que era um home office, ou a mesa de jantar, não me lembro, e ela falou assim, a mesa de trabalho. Ela falou assim, não adianta iluminar só a mesa de trabalho, porque se você tiver o entorno escuro, a sua pupila vai ficar dilatando o tempo inteiro e contraindo o tempo inteiro nesse contraste entre o escuro do ambiente e o claro da sua mesa. E isso cansa o seu organismo, dá dor de cabeça, dá estafa, falta de concentração. Então, o quanto é importante que o espaço esteja iluminado mais uniformemente, as paredes iluminadas, e sempre as paredes, né, que é o que reflete a luz, né, para que esse contraste seja pequeno, né. Imagina uma luz ficando o tempo inteiro. Agora, imagina uma lâmpada de 5.000 Kelvin, que é o que se encontra por aí, as mais potentes, mais baratas, que as pessoas põem no meio da sala, e como é que dormem depois, né? Porque essa lâmpada, claramente, é comprovado que te excita, te deixa num pico de excitação, e você tem dificuldade para dormir, para relaxar, para viver melhor mesmo. Então, assim, tem muita gente vivendo mal e nem se dá conta, né? Por isso é uma questão meio cultural e médica, né? Então, talvez tenha também um trabalho nessa parte médica, né? As pessoas não estão muito preocupadas agora com a luz dos monitores, né? Você ouve falar dos óculos com lente azul para atenuar a luz azul e tal, mas por que não na luz, né? Estão preocupados com os Sim, monitores. Se os monitores fazem mal, o que está no teto faz também, né? sim, exatamente.
E, Fernando, saindo um pouquinho aqui do nosso tema da conversa de hoje, você, depois dessa trajetória de designer de luminárias, você também começou a trabalhar com essa criação de móveis, né? Sim. Na verdade, eu E tinha, aí? tinha uma resistência a fazer isso, por mais que sempre me atraiu essa escala, porque eu costumo dizer que a escala dos móveis é quase uma escala intermediária entre o produto, a luminária e a arquitetura, né? Eles são sempre maiores e eles têm uma relação com o corpo todo, né? Então, a parte ergonômica é muito importante, né? Tudo bem que a luminária tem essa parte áptica, do toque, do funcionamento, mas é muito mais a luz que ela gera e o espaço que ela ocupa nos espaços, né? O volume que ela ocupa no espaço. E o móvel não, tem muito essa relação do móvel com o corpo, do toque, do sentar, do apoiar, do usar. Então, assim, sempre, por mais que eu achasse um desafio, eu sempre achei interessante. E aí eu sou muito amiga da diretora de criação da Dipot, que é outra marca para quem eu desenho, e há tempos que a gente vem conversando, há muito tempo atrás, sobre a possibilidade de eu desenhar móveis, e eu muito inseguro, falei, não é minha praia, eu estou muito ligado, muito conectado nessa zona de conforto da iluminação. Ela falou, não, mas você vai conseguir, vamos aos poucos, tal. Me convidou para uma exposição para desenhar um móvel único, funcionou, foi divertido, não foi um móvel que vendeu, obviamente, porque era uma peça que não tinha esse propósito. Aí depois ela falou, vou começar com umas mesas. Eu falei, tá bom, umas mesas. Vou começar com uma linha de mesas. E aí funcionou, as pessoas gostaram. Então esse trabalho vem vindo, me tirou da zona de conforto, que é muito bom, porque você passa a ter um outro tipo de desafio, e eu sou movido a desafio. Então, assim, a me superar, a fazer melhor. Um mercado ajudou o outro, né? Então eu trouxe muito da madeira dos móveis para a iluminação e trouxe muito da metalurgia da iluminação para os móveis então eu troquei bastante conhecimento entre esses dois mercados. Continuei desenhando sobre demanda, que não é muito comum no mercado de móveis, mas é como eu sei fazer, como eu gosto de fazer. Então, muito que a marca está precisando, que está faltando na linha. Ou oportunidades, por exemplo, achamos um fornecedor que trabalha muito bem com metal estofado, tá, vamos desenhar uma peça de estofado com metal, por exemplo. Um exemplo desse tipo de briefing. E vem funcionando com muito prazer. É uma marca que eu admiro. Então, basicamente, eu gosto de desenhar para marcas, eu desenho só para duas, mas são marcas que eu admiro, mais do que tudo, com pessoas que são generosas, os proprietários, os donos, os sócios, as equipes. Então, assim, porque é um trabalho colaborativo. Na Dipot um pouco mais diferente, porque são fornecedores externos, mas que sempre eu estou conectado de alguma maneira também para entender as dificuldades, para poder acompanhar e projetar junto, de certa forma. Então é um trabalho divertido, tá sendo um desafio bacana, tenho gostado, tenho aprendido bastante, principalmente aprendido muito, é um mercado novo, menos técnico do que iluminação, né? Eu até acho que é por isso que tem mais gente fazendo móvel do que luminárias, porque luminárias realmente é um desafio, precisa de muito embasamento técnico, a minúcia do LED é muito tem muito detalhe, né? Tem muita pequenos erros ou poucos milímetros podem alterar muito um projeto. E no móvel tem essa relação da peça com o corpo, que é bem interessante, com conforto, então, de certa forma, são trabalhos gratificantes, né? Eu ouvi uma coisa interessante, eu fui num evento, uma premiação, que quem desenha produto desenha sempre para um bom momento da pessoa. A pessoa que compra aquele produto é para usar num bom momento ou estar num bom momento, né? É diferente, por exemplo, foi o exemplo que deram, diferente do médico, né? Que está sempre nos piores momentos das pessoas. É uma profissão que está sempre ligada. Então, assim, eu tenho o prazer de estar sempre ligado nos melhores momentos, nas comemorações, no bem-estar da casa. Então, assim, é uma profissão legal porque a gente está sempre ligada nessa questão de bem-estar, de melhorar a vida das pessoas, mas sempre com essa coisa do momento, essa coisa mais leve, né? Que outras profissões não têm. Mas tem sido um desafio e tem sido divertido trabalhar com móveis. Que legal, Fernando. E o que te alimenta criativamente? Onde que você vai? O que você come? Como vivem. Na verdade,
É isso, eu te falei, é bagagem. Eu não sei dizer exatamente o quê. Óbvio, algumas peças têm inspirações diretas, né? Eu preciso estar muito conectado com a natureza sempre, então eu gosto de pescar, eu vou para a Amazônia uma vez por ano e passo lá 10 dias. Eu gosto de esporte, eu gosto de cinema, eu gosto de arte. Então, assim, eu acho que principalmente para quem é observador, para quem é inquieto, observador, para quem ouve, isso, é esponja. Vamos pegando informação, procurando. Obviamente, você vai procurar em fontes interessantes, você vai buscar em lugares que acho que possam agregar a sua vida, né? Por mais que às vezes o entretenimento sem muita conteúdo seja também bom, mas a gente está sempre buscando de alguma forma observar, aprender, pesquisar e a gente vai levando isso, acho que muito naturalmente. Eu não sei te dizer de onde vem, assim, vai fluindo, né? Vai acontecendo no processo e é meio orgânico mesmo, assim, é meio empírico. Mas eu acho que é isso, é uma bagagem de tudo um pouco. Eu acho que se você perguntar, tem uma inspiração, você vai eu vou para a selva uma vez por ano, né? Gostaria de ir mais, mas não consigo. Mas é que você traz de lá, eu não trago de lá, lá eu esvazio minha cabeça, lá eu reciclo, lá eu volto com espaço, com vontade de fazer outras coisas. Eu não trago nenhuma inspiração direta. Mas é isso, um pouco desse ócio que ajuda no processo, né? E cada um tem o seu. É isso, cada vez mais eu tenho sentido falta de maturação, de maturar, de mastigar aquilo com mais calma para que aquilo surja de forma mais natural. Toda vez que a gente forçou um tempo, forçou um processo, você termina com aquela sensação de que poderia ter sido melhor, ou poderia ter sido diferente, por mais que o resultado seja bom. Então, eu acho que quanto mais conseguir maturar isso, eu não falo de anos, eu falo de meses, né, um tempo mais às vezes, para maturar, você precisa sair do projeto, você precisa voltar, você precisa esquecer ele um pouco, você precisa. De repente vem um input, você vai lá e retoma. Então, assim, é como funciona o meu processo. Eu às vezes preciso deixar a massa descansar, entendeu? Ô, Fernando, e para a gente finalizar, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, espero que vocês tenham gostado, viu, minha gente? Deixa eu já fazer uma coisinha aqui, que é sigam o Fernando nas redes sociais e vão para o site para vocês verem, porque belíssimo, belíssimas coisas Feliz. e é inspirador, assim, pelo menos para mim foi, né? O Se que tiver que perguntas, depois você me passa. Passo. É isso, gente. Deixe as perguntas aqui no comentário do vídeo também, que a gente vai repassar para o Fernando. Vamos fazer esse diálogo aqui. O que você diria para as pessoas que estão interessadas nessa área de criação de luminárias, ou até mesmo para entrar nessa área de projetos luminotécnicos, assim? Conselhos, dicas. Eu diria estudar o máximo possível, parte técnica, conhecer muito sobre LED, porque é um universo que muda. A gente está sempre desenhando para o LED daqui a 2 anos, né? A gente tem uma conexão com o fornecedor de diodo. Se eu desenhar para o LED de hoje, amanhã, quando o produto ficar pronto, ele já está velho, né? Então é um processo que corre muito rápido, muda muito. Eu lembro que quando lançaram lá o fósforo remoto, que era uma tecnologia que transformava o LED azul em LED amarelo, né? Em LED em 2000, 3000, 2700 Kelvin, era o futuro da iluminação, durou 6 meses, já tinha um diodo com fósforo dentro dele. Então, assim, um mercado rápido, que se desenvolve, quantidade de lumens por watt, então está muito antenado a esse mercado, para quem projeta e para quem vai desenhar luminárias também. Conhecer processo para quem vai desenhar luminárias, conhecer processo, como se fabrica, como que as marcas... Muito importante se for desenhar para alguém, não desenhe para você, desenhe para alguém. Vá conhecer o que aquela marca como é que ela produz, qual é o consumidor dela, para quem você vai fazer, para a gente não correr aquele risco de desenhar para nós mesmos e tratar aquele resultado como filho, sabe? E aí você começa a nem ouvir mais crítica, você começa a se fechar. Então, assim, é um desafio, mas entendam que é sempre para o outro e tá muito preocupado com o uso, com o que aquilo vai gerar no espaço, como você pode valorizar o espaço arquitetônico. Então, eu diria, pesquisar, estudar e tentar, de certa forma, entrar no mercado de alguma maneira. Eu não sei qual é a melhor maneira hoje, né?
eu sinto uma desconexão entre a indústria e o estudante de design, por exemplo. Isso é uma coisa que existe muito. Um pouco diferente do lighting design, porque ele está no mercado de arquitetura, mas eu sinto uma distância grande entre a escola e a indústria, que faz com que as pessoas não tenham noção de como funciona uma fábrica quando se formam. E talvez no light design também, né? Essa coisa da tecnologia, do que os fabricantes estão fazendo, das ferramentas, de como você pode valorizar aquele espaço, de como você pode... E uma coisa importante no light design é o ser humano, a pessoa, né? Estudar um pouco como aquela luz chega naquela pessoa, como que aquela luz impacta na vida daquela pessoa, no cérebro dela, nos comportamentos, na questão médica, em tudo, né? Então, assim, eu acho que isso talvez seja um bom caminho para começar e ter bagagem para passar a usar isso nos seus projetos, né? Passar a usar isso a seu favor. Bom, Fernando, eu era fã das suas criações, agora sou sua fã, porque, de fato, te ouvindo aqui hoje, eu percebo que existe um artista, né, para além de todo esse conhecimento técnico, essa necessidade e tudo mais, suprir mercado, existe um criador que é muito generoso, de uma escuta e de poros abertos, né? Sim, então, é quero te parabenizar. Você, na sua fala, você deixou isso claro várias vezes, assim, essa abertura para diálogo, de diversos diálogos, né? Diversas fontes. Então, eu quero te parabenizar por esse profissional, pelas suas criações. Eu fiquei encantada, eu já quero adquirir algumas coisas. Legal. E é isso, agradecer mesmo por você estar aqui com a gente, topar, disponibilizar tempo e conhecimento. Sempre que vocês precisarem, eu estou por aqui. Tá. Se a gente tiver perguntas aqui das pessoas que estão nos assistindo, eu vou repassar a você e a gente continua nesse diálogo. Maravilha. E é isso. Grande prazer, muito obrigado. Minha gente, eu que agradeço. E, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, tanto quanto eu. Eu aprendi muito, espero que vocês também. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Sigam a gente, porque esse mês de junho está aqui começando e a gente tem muita programação especial. Então, estamos no Facebook, Instagram e todas as plataformas de podcast. Semana que vem estaremos aqui de novo com outra conversa, outro profissional. Então, fique com a gente. E é isso. Esse foi mais um da Ideia Luz Férias, minha gente. Um beijo. Até, Fernando. Um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.